escolas que ele fundou para disseminar um pouco da consciência que já havia sido bastante difundida em Atlântida foi a escola iniciática do Olho de Horus. Quem tiver curiosidade, tem um documentário no YouTube que fala disso. 7 horas, mais ou menos. Muito legal. Enfim. Então, Totti, quando chegou e montou a escola iniciática do Olho de Horus, né, e tem vários templos, o templo de Osíris, enfim, vários templos. Uma das coisas que ele passou para o povo que estava reencarnando ali na região do Egito foram as 7 leis herméticas. E uma dessas leis é o princípio da correspondência. É o que está em cima, assim como o que está em cima está embaixo, é como o que está embaixo está em cima. Isso abre uma perspectiva para que a gente entenda a fractalidade do universo. Assim como eu falei para vocês que o planeta é um ser consciente, composto por uma diversidade, biodiversidade, por fractalidade, nós também somos. Nós somos um universo de células e átomos e bactérias e enfim. Esse é o princípio da fractalidade. É muito legal que a gente integre isso na nossa consciência a partir das vivências, porque o saber ele vai para um outro lugar. Porque se a gente entende a fractalidade, a gente consegue ler o Antigo Testamento e entender que a guerra não é externa. A gente lê o Bhagavad Gita e a gente entende que a guerra não é entre deuses. A gente começa a associar com o desenvolvimento da consciência. Porque, sim, tiveram naves de fogo, como Elias fala no Antigo Testamento, e o Mahabharata fala também de naves de fogo, tiveram, porque eram esses deuses consciências que estavam muito evoluídas, que encarnaram em lugares que as pessoas só conseguiam organizar linguisticamente através de mitos. Eles não tinham palavra para definir o que era que eles estavam vendo ali. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente começa a enxergar a evolução da nossa consciência como um fractal. A gente começa a entender que a vida de Jesus é um fractal do nosso caminho. Eu fiz um post, eu estava meditando na véspera do Natal e me veio esse insight. Assim. Jesus é uma superconsciência que já errou bastante, por isso ele chegou onde ele está. E aí ele decide, por amor, diminuir toda a sua irradiação para conseguir encarnar num corpo físico. Então, é mais ou menos assim: o seu professor de matemática decidiu matricular no mesmo ano que você. E aí ele vem e te passa a cola da prova. Ele fala, ó, para você chegar a ser professor, tá aqui o manual. É a cola da prova. Só que é muito importante que nós entendamos que não existe uma estrada construída para o caminhar da nossa consciência no tempo e no espaço. A construção se dá na caminhada. O próximo passo
que nós vamos dar na experiência da vida não está construído. Ele é um lugar no caminho que tem inúmeras probabilidades, tem inúmeros caminhos. A cada passo é uma série de caminhos que nós podemos caminhar. Depende do nosso estado de consciência, de lucidez, de presença. Para perceber, a partir dos nossos erros, para qual lado a gente vai. Então, quando a gente entende que o nosso caminho ele está a ser construído à medida que a gente caminha, que não existe nenhuma fórmula pronta para o nosso caminhar individual, existe uma cola, como eu disse, do caminho dele. Mas o que a consciência presa ao ego faz? Bota aquele caminho daquela consciência como objetivo da minha vida. E aí, se eu não fiz o que Jesus mandou, eu sou pecador. Se eu não fiz o que Krishna mandou, eu vou queimar no fogo do inferno. E não é sobre isso. Porque ele falou do caminho dele. O que nós temos que integrar dentro do nosso caminho é que o nosso caminhar por eletromagnetismo é cíclico. A natureza inteira é cíclica. Nós temos padrões de contração e expansão em todos os fractais do universo. Do microcosmo, no processo de irradiação e decaimento de um átomo, é um processo de contração e expansão, até o Big Bang, que nós ainda estamos num processo inicial de expansão, já desacelerando, para daqui a pouco acontecer o decaimento, mas também é um processo de contração e expansão. Então, o universo inteiro funciona num ritmo de contração e expansão. E esse ritmo de contração e expansão, ele pode ser dividido em 4 ciclos básicos. Que nós temos o movimento de aceleração na expansão, o movimento de desaceleração da expansão, o movimento de aceleração da contração e o movimento de desaceleração da contração. Aonde a gente pode enxergar isso na natureza? É só olhar para o Sol. Primavera, verão, outono e inverno. Olha para a Lua. Crescente, cheia, minguante e nova. Nas flores. Nos animais. Todas as consciências, independente do grau que se estagiam no universo, observam o ciclo da natureza. Por fractalidade, nós, seres humanos, vivenciamos o ciclo maior percebido pela nossa individualidade do ser, que é criança, juventude, fase adulta e a fase idosa e morte. Morte e renascimento está presente em toda a natureza. E se a gente não aprende a enxergar a morte como um lugar natural, a gente vai sofrer muito. Porque a gente não consegue desapegar
nem do carro ou do apartamento que a gente comprou. A gente não entende que o ciclo de ter um carro ou de ter um apartamento também faz parte da natureza e ele está fadado à morte. Que dirá de um parente? Que dirá de nós mesmos? E é muito engraçado falar isso, porque hoje eu tive uma situação no trabalho. Um amigo falou: Nossa, cara, você fez muita força aí, você estava morrendo, hein? Eu falei: Nossa, livrar do corpo de carne vai ser uma bênção para minha consciência. Vou embora do mesmo jeito que eu estou aqui agora, não vai fazer diferença nenhuma. Vou perder um peso, na verdade, que é meu corpo físico. Então vou em paz. Mas é difícil a gente lidar com isso. Exige um exercício de desenvolvimento desta habilidade também. Então, quando eu penso que eu amo muito meus filhos, eu já penso, faço o exercício de pensar que um dia eu vou ficar um tempo sem vê-los. Ou vai eu, ler natural, vai eu na frente, e eu vou ficar lá sentindo falta deles, ou eles vão antes de mim. Então eu já trabalho isso na minha consciência. Para que não seja difícil o processo de desencarne. Doloroso, sem dúvida, mas não precisa de ser sofrido. Então, os tibetanos integraram tanto esse conceito de morte da natureza, porque eles estão inseridos numa cultura que é muito ligada tanto à espiritualidade quanto ao xamanismo, que são os taoístas, que integram a natureza, que eles têm um livro que fala sobre morte, o livro tibetano do Morrer e do Viver. Os monges tibetanos meditam sobre a morte. E é por isso que lá, quando um parente morre, ele fica 10 dias na casa. Para que eles integrem aquela experiência, para que ela passe. Morreu, eu vou enterrar e aí eu vou ficar 2 anos sofrendo. Não, vamos viver essa dor aqui. E aí a gente traz para fractais menores dentro da nossa vida. Esse ciclo permeia toda a nossa vida, porque nós fazemos parte da natureza. Não há separação. Então, o relacionamento acaba. O tempo de escola acaba. Um emprego acaba. Todos esses caminhos que desenrolam no despertar da consciência são cíclicos. O que acontece é que nós, como estamos inseridos na terceira dimensão, conseguimos observar esse ciclo de forma bidimensional. Então a gente acredita que esse ciclo de desenvolvimento da consciência é um círculo. Não é assim que a gente fala da Lua? Não é assim que a gente fala das fases das estações do ano? A gente não bota num círculo e fala, o crescimento, o ápice, o decaimento, não é assim? Só que em estágios, em dimensões mais avançadas da consciência, esse ciclo muda de forma. E aí trazemos um conceito rememorado por Leonardo da Vinci, mas difundido por Aristóteles, que bebeu da fonte de Hermes, o 3 vezes grande, que falou sobre a razão áurea e Fibonacci.
Esse ciclo que nós enxergamos de forma bidimensional, na verdade, ele é um vórtice. Quem sabe, quem já viu um vórtice? Quem sabe o que é um vórtice? Vórtice é aquele formato do furacão, do ciclone. Então, para aquelas pessoas que acreditam que o nosso sistema solar, os planetas estão girando no Sol nesse círculo que nós estamos acostumados a enxergar, na verdade não é. Eles estão viajando pelo espaço e girando igual um vórtice. O Sol como estrela que puxa todos os planetas. Então, todo o universo, até onde a gente consegue perceber, pelo grau que nossa consciência pode estagiar, o ritmo de contração e expansão cíclico se dá num vórtice. Então, como que funciona? Mais ou menos. Só para tentar trazer aqui de forma mais prática. Eu sou uma consciência que encarno, tem a possibilidade de encarnar. Ok? E aí, no meu processo encarnatório, eu combino lá no plano astral quais são as habilidades que eu vou desenvolver nessa encarnação. Qual que é o propósito dessa matrícula que eu estou fazendo em Gaia? Qual que vai ser o propósito da minha vida? Quais são as habilidades? E além disso, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver de experiências anteriores que eu não consegui desenvolver? Que são as experiências kármicas. Então eu elaborei meu plano reencarnatório. Ok? Encarnei, já vamos pular para a fase adulta. Sou uma consciência no estágio adulto em termos corpóreos. E aí eu começo a viver, dentro do ciclo de desenvolvimento da minha consciência, experiências para eu desenvolver a habilidade, ok? Eu estou caminhando e aí eu vivo uma experiência. Vou auferir uma habilidade. Caminho no meu trabalho, vão ser outras habilidades que eu vou desenvolver e tal, não sei o quê. Por fractal, cada experiência dessa também é um ciclo, ok? Que uma hora vai acabar. Por isso que eu abri o estudo falando, espero passar pela experiência para que ela passe. Então eu já estou enxergando dentro dessa experiência que eu estou passando a aceleração do decaimento, mas ainda falta um pouco. Que Deus me dê força e lucidez para eu acabar de passar por esse ciclo. Qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Estamos aí na luta. E aí o que acontece? Eu vivi essa experiência, vou trazer para o meu exemplo. Familiar. Acabou o ciclo dela, ok? Eu vou auferir habilidades. O que eu aprendi? O que eu não aprendi? Passei de ano nessa experiência ou não? Aí a roda da minha vida gira. Chega um determinado momento que eu vou ter um outro relacionamento com uma outra pessoa e na hora que eu vou ver, a pessoa é o espelho da minha ex-mulher. Falou, vida, pelo amor de Deus. Por eletromagnetismo, eu atraí uma consciência que fizesse com que refletisse nela sombras minhas para que eu habilite essas sombras em luz, para que eu desenvolva habilidades. Entende? Não é a pessoa que é difícil, ela é o reflexo da minha sombra, por isso que me incomoda, porque se ela fosse reflexo da minha luz, ela não me incomodaria. O que eu enxergo de mal na pessoa é o que eu tenho de mal. Porque a gente não enxerga a vida com a lente que nós formamos. Foi a primeira frase que eu trouxe no primeiro encontro dos buscadores. Nós só conseguimos enxergar a nossa vida pela lente dos óculos que a gente criou, com as nossas crenças,
com os nossos dogmas, com o nosso caráter. Então, o que eu enxergo de ruim naquela pessoa é porque eu tenho de ruim dentro do meu óculos, dentro da minha personalidade. E é por isso que aquela pessoa está na minha frente. Por eletromagnetismo, eu atraí. Só que nessa auferição de habilidades, se nós já desenvolvemos algum tipo de lucidez sobre a experiência, conseguindo desidentificar da experiência em si, então eu sou um passageiro que estou passando pela experiência para que ela passe, e não é eu sou essa experiência de dor. Olha meu casamento, que coisa horrível. Então, olha o meu casamento, que coisa horrível. Então, eu estou integrado na experiência. Eu estou profundamente identificado com ela. E dificilmente eu vou conseguir passar por ela. Eu vou ficar preso nela. Então, quando eu começo a ter lucidez, por isso que eu sempre falo com vocês, lucidez e presença, porque isso nos possibilita a desidentificação da experiência. E quando a gente desidentifica da experiência, a gente consegue observar aonde o calo dói, aonde eu já consigo ter algum tipo de habilidade para sair dali. Só que em algum momento essa experiência vai voltar, mas como a gente está viajando, a nossa consciência no vórtice, ela vai para um outro ciclo que a gente chama de oitava. Ela vai para uma oitava em que nós temos mais consciência. O que é ter mais consciência? É conseguir enxergar cada vez mais o maior número de elementos possíveis dentro daquele aqui e daquele agora. Então agora eu estou conseguindo captar um monte de coisa. À medida que eu vou ganhando consciência, se eu vier aqui de novo para falar com vocês, eu vou captar mais coisas. Eu vou estar captando o campo de um, o campo de outro. Né? Consciência é isso. Quanto maior o número de elementos eu consigo enxergar para que eu dê o próximo passo com a maior assertividade possível, mais consciência eu tenho. E aí eu vou caminhando na vida. Por que eu estou falando isso? Já para ir para o fechamento. Entendendo que a vida é composta de ciclos, eu senti, a partir das experiências que eu e Toninho, vivemos junto, principalmente nas últimas experiências ali do Expresso da Luz, que o meu ciclo, dentro do programa que a gente tinha elaborado, se encerrou. Para que eu esteja habilitado para viver experiências em outros lugares da vida, para que eu desenvolva outros tipos de habilidade que eu julgo necessárias dentro do meu processo de desenvolvimento da consciência. Então eu decidi, por um tempo, não entrar tanto mais no campo da minha fala para entrar no campo de um trabalho mais recolhido, para que eu conquiste valores morais que me possibilitem falar cada vez mais com mais propriedade, mais presença e mais vivência. Então, eu conversei com o Toninho, falei, Toninho, ó, e é muito bom porque o nosso papo é reto, não tem melindre, não tem lugar para, nossa, ai, que coisa, que ruim. Toninho, sentindo meu centro, é a minha vontade, é a minha verdade agora, que eu preciso de encerrar esse ciclo, porque eu preciso de desenvolver outras habilidades que esse ciclo de experiência não me permite desenvolver. É importante que nós tenhamos humildade aí, ó, quinta dimensão, não é à toa que a luta está nesse azul aí. Em reconhecer a hora de vir e a hora de encerrar. E, sobretudo, honrar quem esteve conosco no ciclo.
Então, encerrar o ciclo. Eu falei, Toninho, estou chamando uma reunião com você porque eu preciso de materializar, porque eu já estava sentindo o encerramento, ele também, mas eu preciso de materializar, trazer para a matéria o encerramento do ciclo. Porque aí nós trabalhamos num lugar que é justo e honesto para os dois e que não feche a porta para que novos ciclos se abram no futuro novamente. Então, nós estamos encerrando esse, porque eu senti. Tudo bem? Claro, Pedro, eu respeito. Quando é da vontade, não tem. Quando é, quando é ordem. Que eu falei, Toninho, você sabe que eu amo falar. Até eu questionei essa vontade. Mas quando é vontade, é vontade. A gente entrega e obedece. Então, meu ego gritou no início. Porque é um lugar que eu me sinto seguro, eu me sinto confortável. Mas é justamente o que a vida está me convidando agora. Vai para um lugar de aprendizado agora, onde você vai ter que ter humildade para aprender com uma pessoa que sabe coisas que você não sabe. Então eu vou trabalhar como cozinheiro dentro de uma cozinha. E nesse lugar vai me demandar muito tempo em que eu não vou colocar toda a energia que esse trabalho nosso, do Buscadores e os outros trabalhos, demandam de sustentação de um lugar. Falei, Toninho, eu preciso de me recolher agora. Eu preciso de me contrair, de ir para um lugar que esteja só eu e eu. E nesse sentido, a gente decidiu que essa seria a última vez que eu falaria nesse lugar para vocês. Então a gente decidiu abrir esse estudo de hoje para que eu comunicasse a vocês dentro de um respeito, dentro de um lugar de igualdade, de que eu acredito que chegou a hora de encerrar o meu ciclo nesse lugar, mas acredito também que isso não encerra os nossos vínculos e os nossos laços. E no sentido de honrar esses vínculos e esses laços, eu venho aqui para falar sobre isso, que essa é a minha última live dentro dos buscadores, dentro dos projetos aí que a gente estava junto com o Toninho. Vou sentir muita falta dessa segunda-feira, mas estamos entregues. Assim como o último estudo eu falei sobre a carta de Paulo aos Gálatas, em que ele fala um pouco disso, né? Que não é a vontade. Ainda tem muito da minha vontade, ainda tem muito ego. E é justamente para este bom combate que eu estou decidindo ir para esse novo lugar assim de experiência, sabe? De ter que ir para aprender como uma chefe de cozinha, para ir lavar prato, para ir lavar o chão da cozinha. Eu quero viver essa experiência, sabe? Eu preciso, eu sinto minha alma pedindo isso. E aí, quando for para voltar, quando eu sentir de voltar para falar, eu peço licença e se o Toninho me der licença, volto para falar com vocês. E se vocês me derem licença também. Era isso que eu queria falar, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Fez um pouco de sentido falando, trazendo um pouco de conteúdo também, né? Acho que a gente falou muita coisa que eu acho que eu queria falar com vocês, principalmente de Atlântico, porque é algo que nós estamos vivendo agora, assim, sabe? Essa transição planetária. E nessa transição planetária, é necessário que nós entendamos que é um estágio novo de desenvolvimento da consciência humana. É o desenvolvimento de habilidades do sentir, não do pensar mais. Esse nós já ficamos 15 mil anos, pelo menos, porque muitos de nós, se não quase nós todos, somos de capela. Então a gente já está nesse processo de desenvolver habilidades da mente, sem deixar que o ego tome conta disso há bastante tempo. E agora a gente entra no estágio de desenvolvimento do sentir. É um ano novo, pessoal.
Não se martirizem. Os primeiros dias do ano são um pouco desconfortáveis. A gente acha que a gente está perdido. Não é assim que a gente tem se sentido um pouco? A gente acha que a gente está fazendo tudo errado. Nós estamos vivendo às luzes de uma nova era. E a consciência que se matricula nesse novo ano letivo tem que estar aberta e humilde para desenvolver novas habilidades. As da mente, nós estamos criando até um metaverso para que fique lá. Nós estamos criando até robô, inteligência artificial, que a gente não tem que pensar mais. Nós não temos que pensar mais. Isso aí o computador já faz para a gente. Os telefones celulares. Se a gente falar com um amigo que a gente está pensando em fazer um curso de yoga, passou 20 minutos no nosso Instagram, já tem um monte de propaganda de yoga. A gente nem precisa de pensar em procurar mais. Então, a era é do sentir. Como fazer para parar de pensar e sentir? Ah, isso eu já falei, um monte de tecnologia que tem, né? Tai Chi Chuan, yoga, meditação, respiração consciente, artes. Tem um monte de tecnologia. Para falar com o outro do outro lado do mundo, a gente pega o celular. Por que que para parar de pensar e sentir, a gente não pega um yoga? Não pega uma meditação? Isso é tecnologia, não é religião, não é dogma. Arro? Arro. Agradecer o Pedro, né, pela, pela posição dele, né, pela humildade, pelo carinho, pelo coração, por tudo que ele trouxe para a gente aqui, né, dentro dos estudos, desse caminhar nosso que a gente teve durante esse ano, por tudo que a gente aprendeu um com o outro também, dentro do nosso processo, né, do despertar. Entendendo que tudo faz parte do movimento, não tem separatividade de nada, né? Tudo está interligado, tudo é uma junção de toda a experiência, de toda a vivência e construção, né, que a gente fez dentro do caminho. A nossa missão para esse trabalho foi completa, né? Nós conseguimos exercer, eu digo, com grande louvor e gratidão, tudo aquilo que foi apresentado para a gente dentro da nossa capacidade de desenvolver e de apresentar para as pessoas que, né, tiveram conexão. Que agora são outros caminhos mesmo, né? 2022 requer novas consciências, novas habilidades, novos formatos. É a era do sentir, a era de irradiar, a era de transbordar aquilo que a gente é por essência, pelo centro. É a hora da gente bancar a nossa verdade e assumir o que a gente quer em todas as esferas. Não tem mais tempo mais para ilusão, não tem mais tempo para murmúrio, para reclamação. Agora é hora de assumir o nosso local de poder na geometria do trabalho e fazer o que tem que ser feito. Então, gratidão muito para o Pedro, né, por compartilhar comigo esses momentos de crescimento, que para mim foi muito aprendizado também, muito crescimento, né, dentro dessa nossa história. Só consegui dar conta de chegar onde a gente chegou até hoje porque eu tive o suporte dele em todas as instâncias, né, dentro desse trabalho. E, igual ele falou, é só um ciclo que a gente está vivendo, que a gente está experienciando, e a gente entrega, né, para as ordens superiores guiarem a gente para onde a gente deve ir. E eu sempre falo, a gente não sabe de nada, mas está sempre tudo certo. E sempre está certo. Não tem nada de errado. Então, gratidão, Pedro, irmão, do meu coração, mais uma vez aí, por essa partilha. E vou abrir para a turma, né? Partilhar, falar também, conversar. Tá bom? Só vou fechar aqui a nossa gravação, para a gente poder ter liberdade agora da nossa partilha. Eu vou fechar aqui agora.